Injustice se tornou sem dúvida um dos jogos mais populares, especialmente relacionados aos personagens da DC Comics no universo dos games. E agora esse game tão aclamado vai ganhar uma adaptação de forma de longa-metragem animada. Mas qual é a história do Injustice e o que eles podem adaptar nessa animação? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Tem acontecido bastante, né, especialmente nesse momento de pandemia, é um monte de gente indo pra internet. Alguns, como eu, fazem canal no YouTube, precisam de uma thumbnail para colocar nos seus vídeos. Outros estão começando uma empresa, algum negócio online, precisam de uma logotipo ou de um cartão de visita. E outros só querem incrementar nas postagens do Instagram, seja no Story ou no Feed, né? E dá pra fazer tudo isso que eu falei apenas usando o Canva. E é isso que você vai aprender a usar o Canva no curso Design Canva Básico ao Avançado. O curso vai te ensinar de maneira prática como você pode usar as várias ferramentas do Canva, dentre elas fontes, elementos, fotos, fundo, cores, iluminação, sombreamento, como fazer vídeo, como fazer imagens com impressão 3D, tudo para você caprichar nas thumbnails dos seus vídeos, nos seus posts do Instagram, nos seus cartões de visita de empresa e muito mais. E o melhor de tudo, você vai aprender a fazer isso na versão gratuita do Canva, sem ter que pagar pelo Premium, a menos, é claro, que você queira também, né? Mas tudo que você vai aprender é usando a versão gratuita do Canva, sem ter que pagar a mais. Pra vocês terem noção, essa é uma das primeiras thumbnails que eu fiz de um dos meus primeiros vídeos lá no começo do canal. E essa é uma das thumbnails mais recentes que eu fiz, de um dos meus vídeos mais recentes, depois de eu ter feito o curso. Vai dizer que não tem uma diferença aí. Então não perca mais tempo e acrescente conhecimento do curso Design Canva, do básico ao avançado, que vai incrementar sua vida na internet, seja de maneira profissional, como também de maneira pessoal. O link desse curso vai estar tanto na descrição dos meus vídeos no canal, quanto também na bio do meu Instagram e de outras redes sociais minhas. Vá lá que você não vai se arrepender. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, a NetherRealm é a responsável pela criação de jogos no Mortal Kombat, provavelmente a franquia que popularizou o gênero de luta em videogames. Bom, junto com o Street Fighter pelo menos, né? E aí, assim, a NetherRealm pertence a Warner, a DC também, então imagina como seria um crossover entre eles. E foi o que aconteceu com Mortal Kombat vs DC. Só que o jogo não foi muito bem nas críticas, porque eles tiraram boa parte da violência, porque ninguém queria ver o Batman ou o Superman sendo decapitados ou decapitando outras pessoas, mas a violência é a marca do Mortal Kombat, e aí não deu muito certo. Porém, os personagens da DC num jogo de luta é uma ideia muito boa, e em 2013 eles lançaram Injustice Gods Among Us, que foi tão aclamado não só pela jogabilidade ou pelos personagens, mas principalmente por uma história excelente. História essa que ganhou uma adaptação depois nos quadrinhos, uma sequência em 2017, e inclusive serviu de inspiração para o Snyder Cut, né, para a versão do diretor Zack Snyder, para os filmes da Liga da Justiça, né, o Batman tendo pesadelos com o Superman ficando mal no futuro, tudo inspirado no jogo Injustice. E agora esse game vai ganhar uma adaptação em longa-metragem animado, assim como vários filmes animados que a DC possui, que geralmente são muito bons. E a gente vai analisar esse filme aqui, como será essa adaptação, como é a história do Injustice e como eles podem adaptar para essa nova animação. Inclusive que ganhou trailer essa semana ainda, noticiei isso no meu Instagram, no meu link, na descrição desse vídeo vai ter um link com todas as minhas redes sociais, e aproveita também para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, e deixar seu gostei, like, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fizeram tudo isso? Então bora falar sobre Injustice. Tá bom, como é que é a história do Injustice? Em uma terra alternativa, o Coringa, o grande nêmesis do Batman, pensou que estava cansado de apanhar sempre por um morcego e decidiu cutucar outro herói. E o que ele fez? Ele sequestrou a Lois Lane, que nessa realidade está casada com o Clark Kent, né, com o Superman, e ainda fez uma cirurgia e colocou um marca-passo no coração dela. E eu já vou falar sobre esse marca-passo rapidinho. O Superman encontrou o Coringa e estava full pistola, mas antes de ele fazer qualquer coisa, o palhaço o drogou com um gás do medo do espantalho. Quando o Superman abriu os olhos novamente, ele viu na sua frente o vilão Apocalipse. Ele não pensou duas vezes e levou o monstro lá para jogar ele no espaço. Porém, quando o efeito do gás passou, ele percebeu que não era o Apocalipse, em sim a sua esposa Lois Lane, que, detalhe, estava grávida. Inclusive, no começo da história, o Superman começou a ouvir os batimentos cardíacos do bebê que estava sendo carregado pela Lois. Então, ele acabou matando, sim, a sua esposa e o seu futuro filho. Lembra que eu falei que do marca-passo que o Coringa colocou na Lois? Então, ele estava conectado a uma bomba atômica escondida em algum lugar de Metrópolis. Então, quando o coração da Lois parou de bater, toda a Metrópolis explodiu, foi pelos ares, todo mundo que estava na cidade ali
morreu. E é claro, a culpa meio que de certa forma... Bom, a culpa é do Coringa, óbvio. Mas o Superman não pôde deixar de se sentir culpado. Afinal de contas, ele meio que foi a arma de todo aquele crime. Foi ele que matou toda Metrópolis, o seu futuro filho e, é claro, a sua esposa, a sua amada. Assim, a gente sempre aprende, a gente já nasce sabendo praticamente que o Superman é um bom moço. Ele segue as regras, sempre tem aquela piadinha dele ser o escoteiro vestido de azul. E ele, geralmente, né, a grande maioria das vezes, ele é contra matar. Dificilmente, são raras ocasiões em que ele realmente mata alguém. Mas aqui foi completamente diferente. Ele estava consumido pelo ódio, pelo luto, pelo rancor. Então ele fez aquilo que o Batman nunca teve coragem de fazer e que o Coringa sempre quis. Que foi matar o palhaço. Ele simplesmente atravessou o braço ali pelo corpo do Coringa. Uma forma de garantir que algo do tipo nunca mais acontecesse, o Superman então se tornou um ditador. Ele criou uma ditadura ali no mundo. Ele criou um regime que acabou com todos os conflitos. Mas é claro, ele colocou um medo em todo mundo ali. Inclusive muitos heróis e até vilões começaram a apoiar o Superman. Seja por realmente acreditar nos seus novos ideais, ou por medo talvez de acontecer alguma coisa caso não seguisse o exemplo que o Superman estava querendo passar ali, né? E realmente o Superman estava com sangue nos olhos e ele não pensava em matar alguém se fosse necessário. Ele já não estava mais contendo a sua força, o seu poder, porque achou que por conta disso acabou causando a morte de sua esposa, justamente porque ele ficou se contendo. O que acontece no jogo em si? O Batman, dessa realidade, onde o Superman se torna um ditador, precisa de ajuda para acabar com o regime dele. O que ele faz? Ele chama heróis de outra realidade, de outra terra da DC, para poder ajudar a derrubar o regime do Superman. Pelo menos essa é o foco principal do jogo, os heróis de outra terra tentando derrubar o Superman dessa terra, acabar com a ditadura dele, né? Porém, tem um espaço de tempo de 5 anos entre a morte do Coringa e os eventos do primeiro jogo, né? Então tem um decorrer aí do Superman se tornando ditador, chegando ao topo do mundo ali, que foi tudo contado nos quadrinhos. E assim, eu li os quadrinhos, são muito bons, e é muito bem elaborado, e ainda bem que existem, né? É uma adaptação necessária, uma continuidade necessária pro jogo. Porque quando eu joguei o primeiro Injustice, eu vi o Superman, tipo, ficou pistola da vida, ele ficou mal, tipo, ele passou do bom pro mal, assim, num piscar de olhos, pelo menos é o que deu a entender. A gente entende mais ou menos o porquê que ele fez isso, tal, o ódio, o rancor que ele sente, mas ele parece tipo vilão de desenho animado, que passa de mocinho pra vilão em questão de segundos, sem nenhuma razão, é o que estava aparecendo. Nos quadrinhos, quando você lê, você percebe o ponto de vista do Superman. Ele mostra ali, é claro, não justificando, porque nada justifica o que o Superman fez, a gente entende, a gente compreende, em alguns momentos até a gente se solidariza, mas nada que ele fez ali, assim, a implantação de uma ditadura que ele colocou, esse domínio com punho de ferro que ele tem, não é justificativo, mas a gente compreende melhor o que acontece ali, né? Então eu acho que os quadrinhos dão uma profundidade maior, principalmente ao arco do Superman e do Batman também, assim como outros personagens ali da DC. Bom, muito provavelmente a animação que a DC está querendo fazer vai adaptar principalmente a história vista nos quadrinhos. Então vai ter sim um conceito do jogo, né, do Superman ficando mal, matando o Coringa e se tornando um ditador, justamente para evitar que coisas assim do tipo aconteçam. Mas acho que ele vai adaptar mais alguns eventos dos quadrinhos, principalmente, né, o decorrer do Superman até chegar na ditadura, né, da morte do Coringa até os eventos do primeiro jogo. Então muito possivelmente é bem capaz de ter uma sequência aí do Injustice, né? Vai ser uma animação e depois vai ser uma animação, um Injustice 2 em animação, Injustice 3, muito possivelmente porque são 5 anos, né? São 5 anos de Injustice reduzidos. Eu acho pouco provável que eles vão conseguir resumir tudo isso em uma única animação. Eles podem tentar, mas eu acho que seria muito arriscado. Bom, mas vamos citar alguns eventos aqui que aconteceu ao longo desses 5 anos, né, entre a morte do Coringa e os eventos do primeiro jogo, que eles realmente seria muito necessário adaptar para a animação. Bom, para começar, a saga do Injustice está cheia de mortes marcantes, assim, que tipo pesa na consciência de todo mundo ali, tanto dos personagens quanto também de quem tá lendo, né? E acho que uma das mais marcantes, depois, é claro, da morte da Lois e do Coringa, foi a morte do Asa Noturna, do Dick Grayson. O que acontece? O Superman, ele foi até o Asilo Arkham e começou a pegar cada um dos bandidos que estava ali e levar para outro lugar, para uma outra prisão, assim, por exemplo, né? O Batman chegou para tentar evitar que aquilo acontecesse, junto com o resto da Bat-família, o Asa Noturna e o filho dele, o Robin, o Damian Wayne, né? Que é o quinto Robin, né? Só que o Robin, o Damian Wayne, ele estava meio que solidarizando com a ideia do Superman. Ele não estava discordando. Ele acha que o método Batman estava errado. E que se o Batman tivesse matado o Coringa muito tempo antes, nada daquilo teria acontecido. Então ele estava começando a ceder para as ideias do Superman. Mas o Asa Noturna, ele sabia que tudo que o Superman estava fazendo era justamente aquilo que ele queria acabar, né? Ele estava se tornando aquilo que tentava enfrentar.
E o que acontece, né? No meio de uma discussão ali, teve uma fuga na prisão, o Asa Noturna e o Robin começaram a discutir, o Robin passou dos limites, tacou seu bastão na cara do Dick Grayson, né, do Asa Noturna, o cara estava distraído, foi atingido, caiu, só que quando ele caiu em cima de uma pedra que quebrou seu pescoço, o matando na hora. E assim, foi tenso aquele momento. Assim, todo mundo fica em choque. A briga, a revolução que está acontecendo ali na prisão acaba de vez. E assim, o próprio leitor fica em choque. Eu fiquei em choque quando eu li esse momento. E com certeza seria uma coisa que não dá pra deixar de fora de uma adaptação. Outra coisa também interessante que acontece é que o Superman, ele começa a fazer uma campanha, né? Ele começa a forçar todo mundo a cessar fogo geral, uma paz mundial forçada, assim, né? Ou seja, todo mundo vai parar com os conflitos, todas as nações vão parar com seus conflitos, acabou Israel e Palestina ali, acabou Estados Unidos e Oriente, acabou esse fanatismo político aqui no Brasil, acabou tudo, para de vez. Então ele vai começar a implantar essa ditadura aí, porém os governos não gostam muito dessa atitude que o Superman tem. Inclusive, o que o presidente dos Estados Unidos ele faz? Ele contrata alguns vilões para sequestrar os pais do Clark Kent. O que isso meio que serviu de estopim para o Superman continuar a implantar a ditadura que ele queria implantar ali, né? Eu acho que seria, até pode ser um ponto descartável, porém realmente importante para mostrar que o Superman ele tava, eu não sei dizer direito, é como se mostrasse um ponto de vista do Superman, mostrando que a visão dele era necessária para o mundo, implantar essa ditadura para acabar, e deixar de ser o cara bonzinho como ele costumava ser. E ocorreu uma guerra entre lanternas. O que acontece? A ditadura do Superman chegou num ápice tão grande que os guardiões, os responsáveis, né, os chefes da tropa dos Lanternas Verdes, ficaram sabendo disso e decidiram intervir. Eles colocaram todos os Lanternas Verdes para colocar ali, para ver se eles conseguem parar ali a ditadura do Superman. Só que o que acontece? O Sinestro, que é um dos inimigos do Lanterna Verde, né, da tropa dos Lanternas, incluído, ele é o líder da tropa dos Lanternas Amarelas, a tropa Sinestro, estava apoiando o Superman. O Superman teve o apoio do Sinestro e de sua tropa. E aí começou uma guerra entre Lanternas Verdes e Lanternas Amarelos. Muitos personagens ali morreram, especialmente do lado dos Lanternas Verdes, como por exemplo o John Stewart e o Guy Gardner, né? Inclusive foi nesse momento que o Hal Jordan deixou de ser um Lanterna Verde e passou a ser um Lanterna Amarelo e apoiar 100% o regime do Superman. E até o próprio Superman ganhou um anel amarelo ali. E se acha que foi pouco, olha o que aconteceu. Olha a insanidade que o Superman ainda teve. Ele pegou o Mogo, que pra quem não sabe é um planeta vivo e é membro da tropa dos Lanternas. É tipo o Ego da Marvel. É o pai do Peter Quill nos filmes do Guardiões da Galáxia. Então, o Mogo é um planeta vivo que fazia parte da tropa das Lanternas Verdes. É um planeta Lanterna Verde. O Superman pegou o Mogo e jogou ele no Sol. Ele jogou um planeta inteiro vivo no Sol. É a insanidade aí. Então, acho que essa guerra cósmica que teve aí entre os Lanternas para apoiar o Superman e acabar com a ditadura dele, seria interessante ver, não sei nessa animação, mas talvez numa sequência, quem sabe. Pra você ter noção, até o próprio Monte Olimpo interviu naquela ditadura do Superman para ver se conseguiam parar, né? Zeus, Atena, Hera, Atlas, Hércules, todos eles tentaram intervir. E mais pra frente foi revelado que na verdade nada mais era do que influência do deus da guerra Ares, que estava influenciando os gregos, né, os deuses gregos, o lado do Superman e o lado do Batman também. Porque o que acontece? Com essa ditadura e cessar de fogo mundial que o Superman implantou, o Ares, que é o deus da guerra, ficou sem conflitos. Sem conflitos, o deus da guerra começa a ficar fraco. Então ele estava incitando algum conflito ali para conseguir um pouquinho mais de vida, um pouquinho para matar a fome dele de certa forma. A outra atrocidade que eu não posso deixar de trazer aqui, né, de citar aqui que o Superman fez durante Injustice, foi ainda no primeiro ano da franquia, né? Que o que acontece? O Aquaman estava cansado daqueles caçadores de baleia, né, que geralmente tem geralmente lá mais perto do Japão e essas áreas aí, né? E o que acontece? Ele libertou o Kraken para poder caçar cada um deles, para poder acabar com esses caçadores de baleia. O Superman não gostou da atitude do Aquaman e o que ele fez? Ele pegou a cidade de Atlântida e levou até o deserto do Saara. Ele pegou uma cidade submersa que vivia nos confins do oceano ali e jogou no maior deserto quente do mundo. Pode uma coisa dessa? O Superman jogou Atlântida no meio de um deserto. Um monte de gente que mora embaixo d'água no meio de um deserto, com sol quente, escaldante e cheio de areia. Essa é o nível de atrocidade que o Superman estava fazendo ao longo da franquia do Injustice. E realmente, assim, apesar do Aquaman nunca ter apoiado diretamente o regime do Superman, foi uma deixa pra, tipo, ficar um pouco distante, não se intervir. É aquele recado de não interfira no meu caminho.
Mas acho que não só em questão de eventos que acontecem na saga do Injustice, seria interessante também ver o ponto de vista de outros personagens ali. Tudo bem, tem a guerra, essa batalha entre o regime do Superman e a resistência do Batman. Mas é bom ver também o arco de outros personagens, como por exemplo, mesmo aqueles heróis que estavam apoiando o Superman, como a Mulher Maravilha e o Cyborg, tem outros ali que até estavam apoiando, mas tinham um sentimento de dúvida, como o Lanterna Verde que eu acabei de falar, antes dele virar o Lanterna Amarela. O Flash também tinha esse sentimento de dúvida. O Shazam mostra esse sentimento de dúvida, especialmente também que a gente vê no primeiro jogo, inclusive ele morre no primeiro jogo, o Shazam, né? Aviso de spoiler, né? Perdão pra quem não sabia essa parte, né? Mas no jogo do Injustice, o Shazam ele morre. Então acho que seria legal ver um pouquinho do decorrer do arco de alguns desses personagens, especialmente para ver o ponto de vista deles em relação a esse regime que o Superman estava pondo, para saber se realmente era necessário, se ele estava fazendo algo certo ou se ele estava se tornando mais um vilão que ele odiava. Mas enfim, eu acho que esses são os principais pontos que a animação deveria trazer. Não precisa nem ser nessa animação, pode ser tipo nessa, um pouquinho numa sequência. Talvez, acho que dá pra fazer uns 3 animações do Injustice aí, focando apenas nos principais pontos, nos principais arcos aí. Seria muito interessante, né? Afinal de contas, eu não posso falar em que todo a respeito da saga do Injustice, né, dos quadrinhos, porque senão eu vou ficar, tipo, sei lá, um resto da semana, uma semana inteira aqui só falando sobre isso. Mas realmente tem muita coisa interessante que acontece aí na franquia do Injustice, não só nos games, mas principalmente nos quadrinhos, que com certeza vão ser adaptados para essa animação, e eu espero que sejam adaptados, né? Porque é uma história excelente, muito boa, eu gosto bastante do universo de Injustice. Inclusive, acho que foi a única franquia, né, o único arco de quadrinhos, saga de quadrinhos que eu cheguei a ler mesmo, né, que é a do Injustice. Então, realmente, eu gosto bastante, tenho um carinho especial por essa saga. Mas esse foi o resuminho aqui de toda essa questão do Injustice, o que é a história, o que eles podem adaptar, qual é a melhor forma de adaptar, o que eles poderiam adaptar. E eu vou ficando por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Comenta aí embaixo o que você gosta da franquia, se você gosta do Injustice, sejam dos games, sejam dos quadrinhos, o que você espera ver nessa animação. E é claro, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã da DC, que é fã de Injustice e que é fã de uma maneira geral. Eu vou ficando por aqui, um forte beijo e abraço e falou!